Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia, em filosofia, estudo da religião, ciência da religião, ensino religioso, enfim. Eu sou membro da Igreja Batista, sou batista calvinista e não espantem, não se admirem do assunto que eu vou falar agora rapidamente, a definição do que é maçonaria. Como estudioso da religião, embora a literatura maçônica e alguns estudos que eu pesquisei, eu coloquei aqui 40 livros de literatura maçônica e não maçônico, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, falando sobre o que é maçonaria, incluindo aqui essa Bíblia de estudo apologética, né? A Bíblia Apologética de Estudos do ICP, Instituto de Pesquisa Cristão. O que é a maçonaria? Embora seja difícil estabelecer uma data precisa para início da maçonaria, a franco-maçonaria, as associações de pedreiros livres, freemaçons ou maçons livres, que constituíram guildas nas catedrais na Idade Média, são consideradas seus antecedentes. A palavra francesa maçon significa pedreiro ou construtor, maçom. Apesar de nem sempre ser classificada como religião, no mesmo sentido que as demais religiões, porque aceita todas sem distinção, todavia, detém elementos religiosos que não lhe permitem uma classificação diferente. A maçonaria ela possui noção sobre Deus, ética, tem templos, chamado de lojas, realiza cerimônias e rituais com a mesma reverência e frequência das demais religiões, utiliza livros sagrados, embora não tenha definição por nenhum, como a Bíblia, como a Taná, a Torá, né? A classe de oficiantes se veste com roupas específicas para o cerimonial, chamando Deus de Gadu, grande arquiteto do universo, identificado por um G, entre a régua e o compasso, sigla de grande arquiteto no universo. Sua tentativa com isso é abraçar a divindade de qualquer religião, sem precisar fazer distinções. Aceita em sua comunidade adeptos à maçonaria de qualquer religião, pois defende o livre exercício de todas as práticas e consciências religiosas. Para que possa entrar na sociedade maçônica, o neófito passa por rituais secretos que envolvem toda sorte de juramentos, alguns bem contrários à moral e aos princípios cristãos, segundo essa Bíblia de estudo, né, do ICP, apologética. Em seguida, existem graus pelos quais o iniciado ou neófito na loja maçônica passa até atingir o topo, até o 33º grau. Em alguns, por exemplo, na maçonaria de ritual egípcio, né? Adoniramita, né? Rito francês, o rito egípcio, vai até o grau 60 ou 90, dependendo da loja. É uma sociedade de homens, de negócios, ok? Então, a sociedade fraterna, filosófica e filantrópica, a maçonaria,
com suas lojas, visando o autoconhecimento e o progresso espiritual, em elevo espiritual, moral e ético do ser humano e da sociedade, anteriormente chamada de guildas, pedreiros livres, na Idade Média, que se define e divide maçonaria operativa, pedreiros livres ou maçons, e especulativa, a maçonaria filosófica, nos séculos 17, 18 e 19, na Inglaterra e na Europa, e perto do iluminismo, com ideais do iluminismo, da reforma protestante, da renascença, na Inglaterra, na Europa, visando o progresso humano, o princípio de um ente criador, chamado de Gadu, grande arquiteto do universo, com seus símbolos e rituais, cumprimentos, graus hierárquicos, do primeiro, do quinto grau, até o 33º grau, 60º grau 90, grau 60, enfim, por aí diante. Você vê aqui, no livro Liberdade, Igualdade e Fraternidade na Franco-Maçonaria, de James Anderson, ok? 2009. Rito francês moderno. O deísmo, panteísmo e agnosticismo. Alain Pigeard, os franco-maçons livres. 2003. Em 1738 foi instalada a Grande Loja do Grande Oriente da França, Rosa Cruz. Aí você tem vários graus, Cavaleiro Templário, Conselheiro Kadosh, Ordem de Malta, Ordem da Cruz Vermelha, Cavaleiros Templários, Cavaleiros Teutons, Irã Abif, no livro Introdução à Maçonaria, da editora Coimbra, 2000, Antônio Arnaut, ou Arnaut. O Grande Oriente Lusitano, Oriente do Brasil, o rito Adoniramita, Louis Guilherme Saint-Victor, 1781, Rosa Cruz, seus símbolos: Rosa Cruz, de William Christian Rosencrux, o triângulo, caixões, flores de acácia, caveira, punhais, templo de Salomão e as duas colunas, com ideais de fidelidade, igualdade, mortalidade, imortalidade ética. Existe também a maçonaria de Mênfis, Mizraim, egípcia, com o olho que tudo vê, chamado olho de Horus, olho de Sete,